Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, querido ouvinte, nós estamos recebendo mais uma vez a especialista em física quântica, Eliane Xavier. Nosso papo foi muito bom e a gente vai continuar, né, com muito conteúdo, muita informação sobre física quântica. A Eliane, que é mestre em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná, é autora de vários livros. E a gente vai continuar, né, a nossa conversa, que estava muito bacana, muito legal, para que a gente possa entender a física quântica, entender que ela não é um bicho de sete cabeças, né? Que ela é até relativamente simples se a gente tiver a mente aberta para compreender conceitos novos, né? Uma nova perspectiva, uma nova visão sobre a física. Né, Eliane? É isso mesmo. E vamos já começar com uma pergunta. Vamos lá. Vou colocar a Eliane agora aqui, né? Numa situação, vamos ver se ela consegue explicar para a gente. Eliane, no livro, no Espiritismo, né? Uma doutrina codificada por Allan Kardec, num dos seus livros, primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que faz, né? Que o Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Né? E ao longo da história sabemos que vários filósofos, teve muitas pessoas tentaram conceituar Deus, né? E tanto que a resposta dos espíritos para Kardec foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E aí todos os conceitos vai muito nessa linha. Com todo o seu conhecimento, né, na física quântica, nessa ligação da física com a espiritualidade, saindo, né, dos paradigmas, você acha que a física quântica está próxima de explicar o que é Deus? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque o conceito de Deus já varia muito de pessoa para pessoa. Então, essa pergunta já fica delicada por esse ponto, porque às vezes as pessoas conversando, elas dizem: eu acredito em Deus. Você acredita? Eu também acredito. Mas talvez cada uma esteja falando de um Deus totalmente diferente da outra, né? Então, e tem tradições, né, como o budismo, por exemplo, que é a tradição que eu pratico, que nem se fala em Deus, né? Não assim que negue Deus, que diga que Deus não exista, não é isso. Mas o Buda simplesmente ele não se refere, ele não diz nem que existe, nem que não existe. O foco é nos liberarmos do sofrimento e nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza. Sim. Que aí vem Jesus Cristo na Bíblia e diz: o reino de Deus está dentro de vós. Exato. Então, nós vamos vendo esse fio comum, né, entre várias tradições, mas que cada uma usa um nome diferente. Então, nesse aspecto, tomando Deus como uma essência que nós possamos ter, como a nossa verdadeira natureza, ou mesmo como o Deus que Einstein acreditava, que era o Deus de Spinoza, que seria essa inteligência que rege todo o universo. Então, nesse sentido, eu acho que, sem dúvida, a física quântica está nos reconectando. Está levando para esse conhecimento, está né? nos levando, de nós, exatamente, está mostrando que isso não é uma coisa mística, uma crendice. E desmistificar um pouquinho aquela ideia de um Deus, né? Um velhinho de barba branca, personificado, né? Esse Deus não está dentro da teoria quântica, né? Esse Deus do Velho Testamento, que pune, que se vinga, né? Esse Deus personificado como até um ego, de certa forma, né? Esse Deus não. Esse Deus, nós não estamos nos aproximando dessa visão. Nós estamos nos aproximando de uma visão que mostra que o universo ele não é algo separado de nós.
a física quântica, ela mostra que nós estamos no universo, assim como o universo está em nós. Uhum. Então, ela traz um poder maior para nós mesmos, mas não um poder no sentido do ego, de ter poder sobre o outro, Sim, uhum. mas sim um poder justamente de nos livrarmos dessa identidade, dessa crença de que nós somos algo separado e que o que diz respeito a mim não diz respeito ao outro, que é uma visão muito arcaica. Muito arcaico, eu acho que é uma forma até de... quando a gente separa, tira um pouquinho a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Exatamente, você chegou num ponto muito importante, que é a questão da responsabilidade. A física quântica, ela nos devolve a responsabilidade. O papel de vítima, ele está no paradigma clássico cartesiano, onde o mundo é separado, eu não tenho interação nenhuma com o que acontece, eu sou simplesmente uma vítima. Mas a física quântica, ela deixa bem claro que nós somos co-construtores da nossa realidade. Então, nós podemos rezar para um Deus, para uma figura, né, uma imagem qualquer, que nós tenhamos fé e pedirmos ajuda. Isso é muito interessante. Mas nós compreendemos que, na verdade, eu não estou aqui e Deus me ajuda de lá. Uhum. Na verdade, quando eu rezo, eu estou me conectando a essa inteligência que é a minha verdadeira inteligência também. Né? Então, nós não rezamos para que as bênçãos venham. As bênçãos já estão aqui o tempo inteiro. Nós rezamos para que nós possamos purificar um pouco o nosso karma e perceber o que já está aqui. Essa ideia do Deus... da física, não sei se a gente pode colocar nesses termos, mas Deus da física clássica, tem muito a ver com a ideia que todo mundo aprendeu de pedir para o papai do céu. Né? O papai está lá no céu. Né? Não está. Longe, né? né? Afasta, né? E a gente costuma usar muito isso. A gente fala Deus, Criador, Universo. Né? O universo é Deus, né? E nós estamos inseridos nisso e isso está inserido em nós, né? Faz parte de um todo. Eliane, e a fé? Como é que a fé entra nisso? E existe alguma teoria quântica que dialoga diretamente com a fé, ou que eventualmente até comprova com certeza, a fé? Sim, porque as infinitas possibilidades, elas acontecem nesse campo da fé. Não é a mente racional, não é o ego que vai acessar as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades eu acesso justamente quando eu tenho fé. Quando eu me abro. A certeza, né? A certeza daquilo. Exatamente. Né? A fé é a certeza no que ainda é incerto. Sim. Mas eu já sou co-construtor daquilo. Então, a fé, ela vai entrar nesse sentido. Não uma fé cega, mas uma fé que nós vamos ver a cocriação acontecer na nossa vida. Né? O Buda, ele tem uma passagem muito interessante que ele diz assim: não acredite em nada porque foi o Buda que falou, teste na sua vida. Se aquilo trouxer benefícios, você adote, senão você descarte. A gente fala bem isso, né? As ferramentas que a gente traz aqui, a gente fala, gente, testa e vê, né? Tira a conclusão de vocês mesmos. Né? E isso que você falou é um tema que a gente traz muito aqui na rádio, no programa, que é exatamente isso. Nós somos criadores da nossa vida, da nossa realidade, né? A autorresponsabilização. Quando eu associei muito, até se você quiser explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, o experimento da fenda dupla, né? Então, assim, ver se o meu entendimento está correto ou eu estou equivocada, Eliane. Para mim, quando você fala que o elétron, quando ele é observado, ora ele se comporta como onda, ora como partícula. Isso. Eu vejo o observador, eu trago muito a ideia que a gente fala que quando você tem um ponto de vista sobre algo, quando você traz uma crença, quando você acredita, tem fé naquilo que você já conheceu, ou que já te passaram que era assim,
aquilo vai fazer parte da sua vida. Então, Sim. naquele momento, eu estou sendo observador e materialista na minha vida. Uhum. É isso? Co-construtor. da- E quando eu Exatamente. estou exatamente na consciência, na presença, Uhum. isso eu consigo ter acesso às infinitas possibilidades e acessar Isso. aquilo que será contribuição na minha vida. Isso. Faz sentido isso? Faz sentido. E eu quero falar sobre uma coisa que você falou logo no início dessa sua fala, que é a questão da responsabilidade, que eu acho importante também esclarecer, porque algumas pessoas podem sentir um certo peso quando nós falamos, né, que a física quântica nos devolve a responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela não é um peso, ela só se torna um peso quando nós nos desconectamos dessa intuição que é natural nossa. Quando nós nos desconectamos dessa parte divina, dessa parte lúcida, que é a nossa verdadeira natureza. Então, a responsabilidade, de modo algum, ela vai ser um peso, porque quando eu tomo a responsabilidade, eu tenho as rédeas. Sim. Eu sou o mestre, eu sou o artista dessa obra de arte que é a vida. Então, é extremamente libertador nós termos a E no responsabilidade. sentido assim, né? A nossa vida é o resultado das nossas escolhas, da nossa ação, né? Exatamente. E não, e é muito comum, né? Aquele lugar de vitimismo, colocar a exatamente. responsabilidade da minha vida só é ruim por causa do outro, porque aconteceu tal aí coisa. Você não E anda. não vai por aí, né? Não vai. Isso não funciona. E até esses dias eu tinha um material que falava dos universos paralelos, né? Das infinitas realidades. E aí uma pessoa perguntou assim, e como que eu faço dessa que eu estou vivendo a melhor das opções? Olha que pergunta boa. Que legal, né? Ótima pergunta. E aí eu respondi para ela, fazendo escolhas conscientes. Né? Já que você trouxe esse ponto, porque é exatamente isso. Escolher, a gente escolhe o tempo todo, mas a gente está escolhendo sem na perceber. inconsciência, sem perceber, A gente no automatismo. Está né? escolhendo no automatismo, exatamente. Agora, o que é uma escolha consciente? Né? É quando eu estou no agora. Eu não estou com a mente lá no piloto automático, repetindo as historinhas. Né? E aí, quando nós estamos no momento presente, aí sim nós podemos fazer uma escolha consciente e com certeza o fruto dela será um fruto, né, que trará muita felicidade para todos nós. Antes de eu falar da fenda dupla, deixa eu só aproveitar e falar aqui do princípio da incerteza, porque quando nós falamos dessa questão de destino, né, o princípio da incerteza ele tem uma contribuição muito importante. O princípio da incerteza é de Heisenberg, princípio da física quântica. Da física quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg, que foi um dos grandes arquitetos também da teoria quântica, né? Todos eles ganhadores do Prêmio Nobel. E Heisenberg, ele diz assim, porque a física, até então, ela era tida como uma ciência determinística. O que é isso? Tendo uma condição inicial, eu só tenho um resultado possível. E a física quântica trouxe a questão probabilística. E isso criou muita confusão na cabeça dos físicos, né? Eles falavam, nossa, mas a física sempre foi determinística, como que agora é probabilístico, né? E aí Heisenberg deu, assim, uma rasteira nos colegas, né? Porque ele disse assim, não é que a física quântica não saiba dizer o que vai acontecer no futuro. A questão é que o próprio momento presente, ele não é definido na teoria quântica. Porque na teoria clássica, nós achamos assim, essa é a minha situação. Não tem outro jeito. Minha né? vida é assim, vai minha ficar vida assim. É assim. Né? O que você quer que eu faça? Assim, né? Então, eu só tenho uma condição inicial. E essa uma condição inicial só vai me levar a um futuro possível. E a confusão que dava na cabeça dos físicos é que eles imaginavam assim, como que eu posso sair de uma condição inicial e não saber exatamente onde eu vou chegar? E ter várias probabilidades de chegar em lugares diferentes. Daí o Heisenberg diz, a questão é que a própria condição inicial não é definida. Mas nós só percebemos isso quando nós trazemos a mente para o presente.
E essa condição do momento é quando exatamente isso, quando a gente tem os julgamentos, quando a gente rotula, quando a gente tem um ponto de vista Exatamente. fixo, É, que a gente determina aquele resultado. exatamente. Aí a física quântica ela vem para quebrar isso, para mostrar que isso que você está achando que é uma condição inicial é uma somatória de probabilidade. E é aqui que você tem que fazer a escolha, não é lá na frente, no futuro. E dependendo da condição inicial que você escolher, que você colapsar, aí sim você vai ter vários E a gente futuros funciona diferentes. numa lógica oposta a isso, Numa né? lógica A gente oposta. escolhe pensando no No resultado. resultado. E é o contrário. Então, assim, traduzindo em miúdos para o pessoal que está ouvindo a gente. Imagina que acontece uma situação bem difícil na vida da pessoa, seja uma doença, um divórcio, um desemprego, alguma coisa, um obstáculo, né? Você pode, nesse momento, lembre-se que você está no campo das infinitas possibilidades. Você pode dizer, ai, acabou para mim. Nossa, agora Ó, vida eu do não azar, saio mais é disso. isso, Ou você pode dizer, uau, não vai ser fácil passar por isso, mas também compensação, que expansão de consciência que eu vou ter passando A gente por trabalha essa muito com a situação. pergunta. A gente fala assim, É. entra na presença, no seu estado vazio, né? Assim, no seu núcleo ali, e faça perguntas, o que é possível, o que está disponível para eu estar acessando, né? Não ir para a Exatamente. definição, aconteceu isso, agora É, acabou, vai é. ser uma desgraça, né? Minha vida vai ser infeliz. Isso tudo é né? conceito. É um conceito que você está colocando, né? Então, você veja, você já tem ali duas condições iniciais totalmente diferentes. Você acha que as duas vão ter o mesmo futuro? Não. Né? Se você estiver numa posição ou na outra, você vai ter futuros completamente diferentes. Sim. Então, é realmente o nosso poder que nós não percebemos que temos. O que as pessoas também não percebem é que elas estão criando a sua realidade. Exatamente. Quando ela não percebe que no momento que ela constrói dessa maneira negativa, ela está co-construindo dessa maneira que não precisa ser assim, né? Talvez a pessoa pense assim, não tem outro jeito, a minha vizinha, o meu compadre, as minhas tias, todo mundo acha que isso é uma tragédia, então é uma tragédia. Pois Mas aí não fica é. muito dentro da caixinha, né? A gente não Isso é consegue- arbitrário, e aí entra um conceito do budismo que foi um dos principais, assim, que me deu, né, o insight com a física quântica, que é a questão da vacuidade, né? O que é a vacuidade? Não é que é vazio no sentido da física clássica, de vazio, Não que tem é o que não nada. tem nada. É justamente o contrário. É vazio porque não tem um conteúdo específico. Sim. Então, todos os fenômenos são vazios. Nós é que co-construímos. Nós é que colocamos o nosso conteúdo interno Esse conceito naquela. é muito Legal, né? interessante, né? Porque, É na verdade, muito o interessante. não é que não tem conteúdo, tem todos os conteúdos estão ali. E Exatamente. você vai ter que escolher um. Exatamente. E a gente escolhe sem perceber. Aí a gente vai lá, escolhe no piloto automático, escolhe no que a nossa cultura, no que a nossa sociedade, no que a mídia, no que o senso comum diz, e abrimos mão de fazer a escolha consciente, lúcida, vinda da nossa Que verdadeira vai ser a natureza. maior contribuição para nós. Que vai ser Que a o gente fala, é a melhor verdade para de cada você um, né? e para todos os envolvidos. Isso, é aquilo que funciona para você, não é o que funciona para mim, pode não funcionar para Eliane, para Edgar, né? É o que Porque funciona nem para tudo que você. funciona para mim vai continuar Exato. funcionando para sempre. Exato. Né? Então, E olha que o Buda ele era tão direto com isso que ele dava os ensinamentos de acordo com o praticante que pedia. Sim. E ele, às vezes, dava até ensinamentos contraditórios. E aí a pessoa falava, nossa, mas para ele você falou isso, para o outro você falou uma coisa totalmente Porque para um diferente. serviu, o outro Aí ele não. falava, sim, mas esse vai ser remédio para esse. E o que vai ser remédio para o outro É é o outra ensinamento que eu dei para o outro. Eliane, podemos falar assim, para cada escolha, já que você falou em mundos paralelos, né, em dimensões, várias dimensões, podemos falar que cada escolha, né, que a gente não acessa, dessas infinitas possibilidades,
abre-se um universo paralelo? Então, é uma das teorias da física, né? Porque essa é a questão que hoje continua aberta na física. Nós temos uma onda de probabilidades com várias possibilidades, cada um com a sua probabilidade. E no momento da medida ou da observação, nós colapsamos essa onda num único resultado. E aí, o que acontece com as outras probabilidades, né? Segundo a interpretação de Copenhagen, que é a que nós usamos atualmente no meio acadêmico, as outras possibilidades simplesmente desaparecem, né? Nós focamos nessa e as outras se dissolvem, digamos assim. Mas existem outras interpretações que dizem que cada uma dessas possibilidades seguem acontecendo em linhas de universo paralelas, né? É claro, o cinema traz muito isso, né? Traz. Quando eu faço uma escolha, minha vida se desenvolve para um jeito. Isso. Se eu Tem fizesse vários outra filmes, né? escolha, teria acontecido outras coisas, né? Isso. E aí, nesse Perfeito. momento, teríamos o universo paralelo. Isso. E aí, existindo esses universos paralelos, estão todos conectados também. O Exatamente. nosso E ser aí vem algo ainda mais incrível, que é você entender, né, como você mesma pode estar em várias linhas de universo, vivendo as mais infinitas situações. O teu colega que está aqui do teu lado, ele pode, né, ele estaria, de certa forma, representando você mesmo em um desses universos paralelos. Então, eu vou vendo como que o outro não é o outro. Exatamente, como somos nós, né? Espelhados. Somos nós. O outro sou eu mesmo em outras causas e condições, porque todos temos a mesma natureza. E como entrar, gente, no julgamento? Não tem como, exatamente Não isso tem que, né? como. Que aquele que eu estou julgando pode ser eu em outra dimensão, Exatamente. agindo da mesma É forma. o que a gente mais faz, né? Como a gente julga os E outros, né? quando nós julgamos, nós estamos nos construindo naquela perspectiva, Sim, que é o que é Então, pior. do ponto de vista, né? Exatamente. E estamos perdendo a capacidade de acessar as infinitas possibilidades. Então, quando nós julgamos, em primeiro lugar, nós estamos fazendo muito mal a nós. Sim. A gente fala que Mesmo. o julgamento é ruim, o auto-julgamento é pior ainda também. Pior né? ainda, tudo, qualquer tipo, né, de julgamento, né? de crítica, né? E eu acho que o grande, assim, está muito claro, na verdade, né, que o grande passo da evolução agora é nós sairmos dessa consciência estreita do ego, da identidade, e passarmos a operar nessa consciência mais ampla. O papo está muito bom, Muito querido bom. ouvinte, mas a gente Ficar está horas chegando aqui. ao final de mais um programa, Ai, que Mentes Além pena. do Tempo, mas a gente volta com mais Eliane Xavier. Se você quiser entrar em contato comigo, entra em contato pelo WhatsApp no 11972747997. Se quiser entrar em contato com a Eliane, o número é o 11984209959. E se você quiser entrar em contato com a Eliane Xavier, você vai seguir ela no Instagram. Isso. Qual que é o Instagram, Eliane? É Eliane_Xavier_física. Eliane_Xavier_física. Segue ela lá no Instagram, tem muito conteúdo. E a gente volta no próximo sábado. Boa tarde, boa semana a todos. Boa semana, tenham todos uma linda e abençoada semana.